Fala pessoal, tudo bem com vocês? Michel Casquel, aqui na área com vocês novamente. Já pararam para pensar no quanto a ciência está revolucionando o nosso mundo? A biotecnologia, essa área que parece ter saído direto de um filme de ficção científica, está fazendo coisas que antes eram inimagináveis. De comida que brota de impressoras 3D a órgãos humanos feitos sob medida em laboratório, é como se a natureza tivesse ganhado um parceiro high-tech. Eu estou falando de um futuro onde a gente pode comer um hambúrguer que nunca viu uma vaca ou receber um coração novinho em folha sem precisar esperar por uma doação. Parece loucura, né? Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo nessa história que está revolucionando a agricultura, a medicina e até o jeito como a gente vê a vida. Preparados para essa viagem ao futuro? Então, bora lá! Antes de mais nada, vamos entender o básico. O que é biotecnologia? Pense nela como um superpoder da ciência. Ela usa organismos vivos, como bactérias, plantas ou células, para criar ou melhorar produtos e processos. É como dar um upgrade na natureza. Desde a antiguidade, a humanidade já fazia biotecnologia sem saber, fermentando pão e cerveja com micro-organismos. Mas hoje, com o conhecimento aprofundado do DNA, a coisa ficou séria. A biotecnologia moderna mexe com genes, corta e cola pedaços de DNA como se fosse um editor de vídeo, e cria soluções para problemas que vão da fome ao câncer. É como se a ciência tivesse aberto uma caixa de ferramentas mágicas. Hoje, ela está dividida em várias cores. A biotecnologia verde foca na agricultura, a amarela na comida, a vermelha na medicina e por aí vai. Cada uma dessas áreas está trazendo inovações que parecem saídas de um sonho, mas também vêm com desafios que fazem a gente coçar a cabeça. Vamos explorar dois dos maiores destaques: alimentos modificados e órgãos impressos em 3D. Bora! Galera, antes de mergulharmos de cabeça nessa história incrível, que tal dar aquele apoio para nós? Curta o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Vamos nessa juntos então? Alimentos modificados. Comida do futuro na mesa de hoje. Já imaginou comer um bife que nunca mugiu? Ou uma sobremesa que saiu de uma impressora? A biotecnologia está fazendo isso acontecer. Na agricultura, ela já é uma velha conhecida. Desde os anos 90, plantas transgênicas como soja e milho estão dominando os campos. Esses organismos geneticamente modificados, OGMs, são plantas com um pedacinho de DNA alterado para resistir a pragas, secas ou herbicidas. No Brasil, 92% da soja e 90% do milho plantados em 2013 já eram transgênicos. E os números só crescem. É como dar um escudo para a planta, deixando-a mais forte contra os perrengues da lavoura. Mas a coisa vai além. A biotecnologia amarela, que foca na alimentação, está criando comidas que não só enchem a barriga, mas também fazem bem para a saúde. Já ouviu falar de arroz dourado? Ele é enriquecido com vitamina A para combater a desnutrição em lugares onde o arroz é o rei da mesa. E tem mais. Cientistas holandeses estão desenvolvendo um mel com proteínas medicinais, tipo uma vacina em forma de doce. Imagina tomar um chá com mel que te protege de doenças. É como se as abelhas virassem farmacêuticas. E o que dizer da impressão 3D de alimentos? Parece loucura, mas é real. Pesquisadores da USP, em parceria com cientistas franceses, criaram géis de amido de mandioca e trigo que viram tinta para impressoras 3D. Com isso, dá para fazer desde sobremesas até cápsulas de remédios com nutrientes extras, os chamados nutracêuticos, e Startup Birrex, com apoio da NASA, já está imprimindo comida em forma de astronauta para missões espaciais. É comida que sai de uma máquina, como se fosse um brinquedo de montar, mas com sabor de verdade. Agora, nem tudo é um mar de rosas. Tem quem torça o nariz para os transgênicos, com medo de poluição genética ou alergias. Alguns dizem que mexer com a natureza é como brincar com fogo, e o impacto no meio ambiente ainda é debatido. Mesmo assim, com a população mundial chegando a 8 bilhões, a biotecnologia é como um bote salva-vidas, ajudando a produzir mais comida,
com menos terra e menos química. Se na cozinha a biotecnologia está fazendo mágica, na medicina ela está quase ressuscitando os mortos. A bioimpressão 3D é tipo um super-herói que está começando a salvar vidas. A ideia é simples, mas de cair o queixo. Usar impressoras 3D para criar tecidos e órgãos humanos a partir de células vivas. É como construir um castelo com tijolos de carne e osso. Desde o ano de 2003, cientistas estão trabalhando nisso. E embora ainda não tenhamos órgãos completos funcionando, o progresso é de tirar o fôlego. No Brasil, o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, CTI, em Campinas, é um dos pioneiros. Eles estão desenvolvendo bioimpressoras que usam hidrogéis biocompatíveis, uma espécie de gelatina viva, para criar estruturas 3D que imitam tecidos humanos. A Embrapa em Brasília também está na jogada, com projetos para testar nanomateriais em estruturas biológicas impressas. É como se a ciência estivesse desenhando o corpo humano do zero. Por enquanto, a bioimpressão já consegue fazer coisas incríveis, como pele para tratar queimaduras, cartilagem para consertar joelhos e até mini-órgãos para testar remédios. No futuro, a ideia é imprimir corações, fígados e rins prontos para transplante, sem precisar de doadores. Imagina só, você precisa de um rim, e puf, uma impressora faz um novinho em folha, com suas próprias células, sem risco de rejeição. É como se a medicina tivesse ganhado uma varinha mágica. Mas tem um porém. A coisa é complicada. Criar um órgão funcional exige simulações computacionais, softwares avançados e uma dança perfeita entre biologia, engenharia e tecnologia da informação. É como orquestrar um show com 1000 músicos, onde cada um tem que tocar na hora certa. Além disso, as bioimpressoras ainda são raras no Brasil, e a maioria é importada. Fora o custo, uma bioimpressora pode custar uma fortuna, e os materiais, como células e hidrogéis, não são baratos. Mesmo assim, o potencial é tão grande que parece que a gente está a um passo de vencer a morte. Não dá para falar de biotecnologia sem tocar nas polêmicas. Os transgênicos, por exemplo, dividem opiniões. Tem quem ache que são a salvação para a fome mundial, enquanto outros temem que seja uma bomba relógio ecológica. A Lei nº 111 Maio de 2005. No Brasil, regula os OGMs com rigor, mas ainda tem gente que desconfia. E se uma planta transgênica fugir para o meio ambiente? E se causar alergias? É como soltar um gênio da lâmpada. Pode ser incrível, mas também pode bagunçar tudo. Na medicina, a bioimpressão também levanta questões éticas. Criar órgãos em laboratório é maravilhoso, mas e se a tecnologia cair em mãos erradas? Imagina um mercado negro de órgãos impressos ou experimentos sem controle. É como abrir a caixa de Pandora. O potencial é enorme, mas o risco também. Fora isso, tem o desafio da acessibilidade. Quem vai pagar por esses tratamentos caros? Só os ricos vão ter órgãos novinhos? A ciência está correndo, mas a sociedade precisa acompanhar. A biotecnologia é como uma estrada que está sendo pavimentada enquanto a gente dirige. Na alimentação, além de transgênicos e impressão 3D, já tem gente apostando em carne cultivada em laboratório. A BioEdTech, uma startup brasileira, está desenvolvendo análogos de carne e petiscos para pets com impressoras 3D. Na medicina, a bioimpressão 3D promete ser uma revolução. Além de órgãos, ela pode criar modelos para ensino, como corações para estudantes de medicina praticarem, ou liberar remédios de forma controlada no corpo. A BioEdTech também está nessa, com cursos para ensinar como usar bioimpressoras. É como se a ciência estivesse convidando todo mundo para essa festa. E tem mais. A biotecnologia está ajudando o meio ambiente. Microalgas modificadas geneticamente podem produzir biocombustíveis ou plásticos biodegradáveis, enquanto bactérias tunadas limpam poluição em rios e solos. É como se a natureza tivesse chamado reforços para se salvar. E o Brasil? Como fica nessa história? O Brasil está na frente em muita coisa. A Embrapa, com mais de 40 anos de história, é referência mundial em biotecnologia agrícola. Desde os anos 80, ela desenvolve plantas como soja, feijão e arroz mais resistentes, reduzindo o uso de agrotóxicos. Em 2013, o país já era o segundo maior produtor de transgênicos, atrás só dos Estados Unidos da América, e na bioimpressão, centros como o CTI e a Embrapa estão começando a brilhar.
mesmo com poucos recursos. É como se o Brasil fosse um jogador novato, mas com potencial para virar craque. A biotecnologia é como um foguete que está decolando, levando a humanidade para lugares que a gente nem sonhava. De alimentos que saem de impressoras a órgãos que podem salvar vidas, ela está reescrevendo as regras da natureza. Mas, como todo superpoder, vem com responsabilidade. A gente precisa equilibrar os avanços com cuidado, para não tropeçar nos próprios pés. É como caminhar numa corda bamba, emocionante, mas exige atenção. O futuro está aí, e a biotecnologia é o mapa para essa aventura. Você está pronto para embarcar? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre o futuro da ciência e tecnologia. Até a próxima, pessoal!